Muito bem, nosso tema de hoje é implementando melhores práticas no gerenciamento dos estoques. Para iniciar o nosso tema do webinar, eu gostaria de colocar alguns aspectos referentes à realidade e aos resultados que as empresas, em sua maioria, têm obtido nos últimos tempos aqui no Brasil, né? Então, para a gente falar dos problemas frequentes no gerenciamento de estoques, são alguns pontos aí que eu listei que são pontos de atenção para que você participante, aí, você que está assistindo o webinar, pense um pouquinho mais a respeito disso em sua organização, né, e avalie a necessidade aí de alterar métodos, de modernizar, de ajustar ou não, né, se tudo estiver correndo bem, os seus métodos de gestão de estoques. Primeiro ponto é que o seguinte, existe uma dificuldade muito grande hoje de muitas empresas em relação ao entendimento da velocidade das mudanças que nós estamos tendo no mercado, né? Os produtos vêm reduzindo cada vez mais o seu ciclo de vida, né? Por conta do desenvolvimento tecnológico acelerado e das exigências de mercado, né? Isso faz com que as técnicas antigas, né, aquelas técnicas de coberturas enormes de estoque, né, sejam bastante arriscadas para itens nessa situação, né? Segundo ponto é o apego ao tradicionalismo da famosa gestão genérica dos estoques. O que é a gestão genérica dos estoques? É aquela gestão em que a empresa define parâmetros congelados, né? Ou seja, produtos acabados, 30 dias de cobertura, matérias-primas, 90 dias de cobertura, né? Itens de manutenção, 180 dias de cobertura, ou seja, são números que saem mais ou menos da cartola, né? Por quê? Porque eles se aplicam genericamente. E isso é um mito, na verdade, né? O que acontece é que você tem itens que se comportam de acordo com a sua característica própria, né? Existem itens de maior valor agregado, menor valor agregado, alguns que são de alto consumo, outros são menor consumo, alguns itens que eu tenho que comprar em grandes lotes, né? Itens estratégicos. Então, essa gestão genérica definitivamente não leva a empresa aos melhores modelos de gestão, né? Terceiro ponto, terceiro problema frequente que a gente encontra, né? Confusão de conceitos entre investimentos e custos. Isso falando, por exemplo, na melhoria da própria gestão dos estoques, né? Muitas empresas dizem o seguinte, falam, não, eu vou fazer a minha gestão aqui, utilizando parâmetros mais simplificados, planilha Excel, tudo mais, por quê? Porque o custo de uma solução de gestão de estoque é muito caro, né? Primeiro que não é custo, é investimento, né? Eu estou investindo em uma ferramenta e não em alguma coisa direta ali no produto, e sim uma ferramenta para fazer uma gestão, né? Segundo ponto, esse investimento pode gerar uma economia muitas vezes superior à própria ferramenta, ao próprio investimento da ferramenta, ou seja, gera retorno sobre o investimento. Então isso também é um mito muitas vezes. Claro, se aplica a todos os casos? Não. Existem empresas que não precisam de ferramentas? Existem, que dá para gerenciar com Excel. Tudo depende da análise do contexto da organização. A gente sabe que hoje empresas pequenas conseguem se gerenciar com ferramentas simples, né? Pequenas que a gente pode classificar em empresas que têm poucos SKUs, um faturamento menor. A maioria dos negócios, inclusive, consegue se gerenciar com ferramentas Excel bem desenhadas. Agora, grandes organizações muito dificilmente conseguem, né? Quarto ponto, métodos e ferramentas inadequados, né? Nós falamos muito sobre, acabamos de falar aqui, inclusive, sobre essa questão de uma ferramenta, né, especialista, tudo mais, ou Excel, né? O que é adequado e o que é inadequado, né? Tudo também depende, né? Se eu tenho um pequeno negócio que eu consigo gerenciar com um Excel e acabo adquirindo uma ferramenta super poderosa, além de não atender o ponto 3, né, não vou ter retorno sobre investimento, eu também acabo dando tiro de canhão numa mosca. O contrário é verdadeiro, né? Eu tenho uma necessidade muito forte de gestão de estoques e estou lá com a ferramenta Excel usando média móvel para itens sazonais, né? E obviamente que não vai funcionar também, tá? Então esse é um ponto de atenção em que muitas empresas acabam não dando o devido destaque, tá? Bom, quais são os resultados desses problemas que esses problemas geram? Primeiro, perdas por estoques desbalanceados. Se você não usar uma boa ferramenta, não tiver uma boa lógica de gestão, o que vai acontecer? Você vai errar no dimensionamento dos estoques. O erro significa
gerar estoques em excesso ou falta de estoque. Quando você tem falta de estoque, você tem ruptura. E ruptura é custo de oportunidade, você deixa de faturar. Quando você tem excesso de estoque, você está pagando, né, você pagou para comprar, pagou para fabricar, está pagando para estocar e não está tendo retorno financeiro, ou seja, isso pode levar a empresa também a um prejuízo. Isso fora a imagem que a organização gera para o mercado, né? Principalmente quanto à falta, tá? Porque a falta é um problema sério de imagem. Segundo ponto, custos não aderem a valores, né? O que acontece? Quando você tem um excesso de estoque, por exemplo, você acaba onerando o produto pelo custo do estoque, né? Seguro, custo do espaço, né? O produto fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você tem o custo de oportunidade, aquele dinheiro podia estar aplicado. Você tem o custo da posição pallet que você está pagando todo mês. Você tem o custo até da obsolescência, dos seguros. Tem uma série de custos. E esses custos passam a não aderir aos valores. Um produto pode ser rentável se ele ficar com 30 dias de cobertura, mas ele pode gerar prejuízo se ele ficar com 180 dias de cobertura. As empresas às vezes não enxergam isso, elas veem muitas vezes o custo direto do produto, o custo industrial, o custo de aquisição, e esquece de colocar ali no custo o quanto a armazenagem, o quanto o custo do capital de giro aplicado está impactando, né? Então também são fatores importantíssimos que devem ser considerados, né? Por isso a gente tem uma visão de evolução hoje da gestão de estoques, né? Uma empresa moderna hoje, ela deve utilizar ferramentas diversas, formas diversas, métodos diversos para ter uma boa gestão de estoques, né? Além da experiência adquirida, da gestão por feeling, das políticas genéricas e até das compras por oportunidade, isso pode acontecer com doses homeopáticas, com doses bem calibradas. Uma gestão por feeling pode ser muito interessante. Você tem um profissional de 30 anos de mercado que tem uma penetração ali no cliente e sabe que um determinado movimento do cliente vai gerar ali uma redução de demanda, tudo mais. Isso pode acontecer, né? Bem como políticas genéricas para determinados itens que são de pouca importância para a organização, né? E até mesmo compras de oportunidade, desde que a oportunidade tenha sido calculada matematicamente, né? Não é simplesmente um preço barato que diz que a compra é por oportunidade. Você pode comprar um produto com 50% de desconto e se você deixar esse produto por 3 anos no estoque, esse custo do estoque vai comer todo o desconto. Então, isso tem que ser analisado. Pode ser aplicado, mas com moderação. Agora, no mundo que nós vivemos hoje, o mundo 4.0, um ambiente mais avançado, tecnologia de informação, sistemas que têm algoritmos que podem lhe ajudar nos cálculos dos estoques, né? A aplicação de conceitos matemáticos hoje é muito simplificado, né? Até com Excel, inclusive, né? Visão da cadeia de suprimentos. Importante a gente enxergar a cadeia, compra de oportunidade, visão de cadeia de suprimentos, por exemplo, né? Sistemas especialistas, a gente vai ver adiante aí uma outra palestra que vai falar um pouco mais sobre isso, né? E balanceamento dos estoques. É muito importante você ter estoques balanceados, estoques que tenham o dimensionamento adequado para cada característica de cada produto, né? Ou seja, a gente tem hoje um mercado cada vez mais complexo e a modelagem matemática ela passa a ser fundamental para a maioria dos segmentos aí das grandes organizações, né? Bom, com isso, né, eu quero deixar 4 pontinhos, né, para vocês avaliarem em relação à boa gestão de estoques, né? Uma vez que a gente tem aqui um tempo limitado no webinar, mas eu não poderia deixar de passar esses 4 pontos. Políticas de gestão, estratégias, métodos de forecast e lotes de reposição e estoques de segurança. Muito rapidamente, né? Ponto 1, políticas de gestão. É importante que a gente parametrize cada SKU, cada família de produto de acordo com as suas características de valor, popularidade, importância estratégica, se aquele item é efetivamente importante estar no estoque, ainda que não tenha giro, ainda que seja de um valor relativamente baixo, e a dificuldade de aquisição, né? Esses 4 fatores combinados têm uma influência fundamental na definição do volume de estoque que deve ser mantido, né? Segundo ponto, né? A definição de estratégias. A gente, de acordo aí com o comportamento dos produtos, que a gente já pode definir no item 1, né? A partir aí daqueles parâmetros, né, de popularidade, valor, etc., nós podemos
chegar à definição de algumas estratégias, como, por exemplo, não manter estoques. Tá? Essa é uma estratégia. Item não estocável. Quando for manter estoques, sistema duas gavetas, ponto de pedido, o reorder point, reabastecimento por período fixo, né, em que você tem lá o recebimento por períodos fixos, né, e lotes variáveis, Kanban, Just in Time, que é muito praticado hoje pelas montadoras de automóveis, VMI, né, que é o gerenciamento pelo fornecedor, né, você não precisa nem se preocupar, né, sistemas automatizados se conversando, seu sistema com o sistema do fornecedor, contrato de SLA, reposição automática. Né? Então, estratégias muito importantes de definir. Terceiro ponto, métodos robustos de forecast. Vocês verão na próxima palestra justamente isso, né? Os métodos de forecast com ferramentas especialistas. Né? Hoje, ferramentas especialistas nos ajudam a criar métodos mais robustos de forecast, ligados no forecast demanda com gestão de estoques. Tá? Importante, muito importante hoje essa ligação entre gestão da demanda e gestão de estoques. E o quarto ponto, para a gente não deixar passar, o dimensionamento dos estoques de segurança e dos lotes de reposição, né, pessoal? É muito importante que isso seja feito de forma matemática para os itens que efetivamente tenham esse requerimento, né? Você pode ter itens aí de importância estratégica, você pode ter itens de grande valor, cuja estratégia de gestão é trabalhar para que você tenha o ponto, né, chegar no ponto de equilíbrio entre manter um estoque enxuto de um lado e, por outro lado, ter uma gestão em que você não tenha rupturas. Né? Então é muito importante a definição matemática do estoque de segurança. Né? A gente falou daqueles coelhos na cartola, né? 30 dias, 60 dias, política genérica, tal. Não existe isso. O que existe é gestão matemática. Estoque de segurança é calculado, né? Fator de nível de serviço, ou seja, qual a qualidade do serviço que eu quero oferecer para o cliente, vezes o desvio padrão da demanda, vezes a raiz quadrada do lead time. Isso é a fórmula simplificada, tá? Que já dá para quebrar um bom galho para você definir lá um estoque de segurança. Né? Então isso é o quarto ponto. Tá? E dessa forma, né, eu gostaria de encerrar aqui o webinar. Né? O nosso tempo é muito curto, isso aqui, se deixar esse tema também, a gente fala horas sobre ele, né? Inclusive quero convidar a todos aí para o nosso treinamento de gestão de estoques aí que a gente tem no IMAN. Tá? E no momento, né, já estarei a postos para responder as perguntas no chat aí do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.